Graça e paz a todos. No capítulo 12, Paulo fala dos dons espirituais que são muitos, mas provém de Deus que nos dá, não para o nosso orgulho ou vaidade, mas para ser útil para a igreja. Todos são importantes para Deus, que nos capacita de acordo com a sua vontade para a edificação da igreja, porque somos membros do corpo cuja cabeça é Jesus. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Todas as coisas vêm de Deus. Ninguém faz nada por si só. Precisamos de Deus para tudo. A nossa natureza foi corrompida, por isso somos atraídos para as coisas más. O Espírito de Deus nos capacita, nos fortalece, nos purifica e nos conduz para as boas obras. Tudo vem de Deus e volta para Ele. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Deus nos capacita para podermos trabalhar em sua obra. A obra é de Deus e Ele usa cada um de acordo com a sua vontade e não de acordo com a nossa vontade. Tudo isso é para o nosso bem. Alguns têm usado esses dons para interesses próprios, como riqueza, poder e glória entre os homens, e se afastam do Evangelho de Jesus. São pessoas que trocam a salvação por coisas sem valor, perecíveis e que não poderão levar para onde vão. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro fé. Pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura. Pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Vejam com quantos dons Deus tem nos abençoado. Todos são importantes e todos têm um propósito, que é a edificação da igreja. Os dons não são para a nossa vaidade, mas para serem úteis ao nosso próximo. Ninguém pode ensinar sobre a palavra da salvação sem Deus primeiro o revelar. Ninguém pode curar sem que primeiro Deus o capacite para isso. Ninguém pode fazer nada por si só. Estamos na obra para servir e não para sermos servidos. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Fazemos parte do corpo cuja cabeça é Jesus. Por causa de Jesus, temos o perdão dos nossos pecados, somos capacitados para as boas obras, podemos dizer que somos filhos de Deus e temos nossos nomes escritos no livro da vida. Por causa dele, somos escolhidos mediante a nossa fé nele,
nossa obediência a Ele. Isso independentemente de sermos ou não judeus. Não importa a nossa classe social ou raça. Somos todos filhos de Deus e amados pelo Pai. Tudo isso graças a Jesus. Ou seja, nada disso depende de nós mesmos. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. A Igreja de Deus é formada por todos que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, os quais têm uma função importante na obra de Deus. Todos trabalham para a edificação da Igreja e, quanto mais unidos formos, mais fortes seremos. A Igreja de Deus não tem nada a ver com denominação, que é uma criação humana. Por isso, não há como ser desigrejado, isto é, não fazer parte de uma denominação, como muitos dizem, porque já fazem parte da Igreja de Deus no momento da conversão. As denominações estão fazendo muito mal à Igreja de Deus, porque dividem o corpo de Cristo, competindo umas com as outras, cada uma querendo ser melhor que a outra. Com isso, a Igreja de Deus se enfraquece a cada dia por causa de homens gananciosos que botam os seus interesses acima de Deus. São pessoas idólatras, lobos devoradores, mercenários. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra, e os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Não existem membros melhores ou piores. Todos são necessários para a edificação da igreja. Todos trabalham para o bem comum. Achar que sua denominação é melhor que as outras e virar as costas para elas é temerário, porque vai contra a vontade de Deus que quer que sejamos unidos. Achar que os membros de sua denominação são mais santos que os das outras é soberba. A Bíblia nos ensina que não existe um justo. Todos pecaram e todos necessitam da misericórdia de Deus. Eu não conheço nenhuma denominação que não tenha erros doutrinários e nem por isso acho que sou melhor que ninguém, porque eu mesmo sou falho e, por isso, procuro melhorar todos os dias debaixo da graça e da ação do Espírito Santo, que me mostra os meus erros e me ajuda a deles me libertar. Não estou falando que devemos aceitar o que é errado, porque eu mesmo não aceito. Devemos ter paciência e procurar ajudar os que ainda estão na carne. Mas,
como podemos fazer isso se os taxamos de inimigos? Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Paulo aqui está nomeando a ordem como Deus vem capacitando a igreja desde o início. Não se trata de ordem de classificação, como alguns pensam. Todos são importantes e dependentes entre si. É certo também dizer que existem alguns que têm mais de um dom, o que faz com que tenham mais responsabilidade e trabalho. Paulo tinha vários dons, mas mesmo assim, sem a ajuda dos demais irmãos, ele não conseguiria chegar aonde chegou. Somos dependentes uns dos outros e juntos somos perfeitos. Jesus nos deu um novo mandamento, que nos amemos uns aos outros como Ele nos amou. Ele diz também que devemos ser conhecidos por esse amor. Então, como alguns fazem exatamente o contrário. Por isso, não raramente, somos piada para os que são do mundo. Chegamos ao fim de mais um capítulo. Obrigado por assistir até o fim. Não esqueçam de dar o like, compartilhar, porque assim estará ajudando que esse vídeo alcance outras pessoas. Fique na paz do Senhor e que Deus abençoe a todos.